Com a palavra deferida ao nobre deputado Evandro Roman, pelo prazo de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados, deputadas, imprensa, eu vou fazer uma breve introdução antes de me posicionar dentro do que penso e do que eu acho em relação ao voto que eu vou proferir. Ao me deparar com essa missão, como sempre faço, a cada decisão importante a ser tomada na Câmara, realizo uma pesquisa para sentir a opinião, os desejos e aspirações da população do meu estado, o Paraná, meus eleitores ou não. Desta vez não foi diferente. Estive com produtores rurais, comerciantes. De 36 prefeitos, conversei com 23 pessoalmente que me apoiam. Empresários, funcionários, profissionais liberais, dirigentes de cooperativas, enfim, o povo. Conversei com o povo. E todos foram muito seguros de que o sentimento da população do meu estado é de, finalmente, a crise e a depressão econômica, a mais profunda e longa de nossa história, vão ficando para trás. Depois de tantos anos de crise econômica, de demissões e desemprego, a economia retorna com sinais alentadores de que melhores dias estão chegando. E a esperança retorna ao lar dos brasileiros. Não me cabe aqui, neste julgamento, ou julgamento de condenar ou inocentar o presidente Temer. Tampouco defendo a sua impunidade, tendo em vista que ele, em momento oportuno, irá responder por isso. E todos os senhores sabem que ele irá responder. O que me cabe aqui, hoje, é emitir um juízo político, pois, politicamente, essa decisão foi parar aqui. Da admissibilidade da acusação. E dentro desse juízo político, me causou estranheza a pressa, a velocidade e, principalmente, a apresentação de acusação que não pode ser concluídas, pois não revelam indícios suficientes de autoria do crime. Mostrar, eu diria que apresentar o relatório, e eu gostaria de dizer onde é que aqui diz a relação direta ou indireta desta situação relacionada a este recurso que Rodrigo Rocha Loures pegou. Se alguém conseguir sustentar aqui a prova material, pode ter certeza que eu mudarei meu voto. Ao contrário das funções atribuídas pela Constituição Federal, o Procurador-Geral da República, senhor Janot, insiste em atuar no campo político, preferindo adotar um sem número de medidas que não são jurídicas, já que não estão fundamentadas em provas da materialidade e nem indícios de autoria. Os acordos de colaboração premiada firmados pelo Procurador-Geral da República com os donos da Friboi são verdade ou verdadeiramente acordos de impunidade, extremamente impunidade. E usa estes de 4 testemunhas, 3 são bandidos delatores. Dos 14 milhões de brasileiros desempregados que sequer têm comida para dar aos seus filhos, assistiram ao absurdo espetáculo dos irmãos açougueiros, que puderam, graças ao perdão da Procuradoria-Geral da República, içar e transportar para os Estados Unidos da América um belo e caríssimo iate, do qual usufruirão os bilhões desviados que financiaram a corrupção no Brasil. Portanto, a acusação não tem prova alguma da materialidade do crime que é acusado o presidente. Também não tem indícios de autoria e não ser a palavra de um taxista, porque os demais que estão envolvidos são 3 pessoas delatores criminosos
que os diferencia somente que delataram antes, que presenciou a prática de qualquer crime pelo presidente da República. O julgamento nesta casa, feito pelos corredores, aos olhos de holofotes, que os senhores buscam, são sempre os mesmos que procuram o brilho de um holofote que está sempre à disposição. Falo isso por mim, mas o julgamento de me acusar porque vir para esta comissão, porque busquei emendas, porque busquei recursos indevidos, eu digo aos senhores, ninguém me procurou, isso foi uma decisão de partido, direto. Repito, à disposição qualquer sigilo, qualquer situação. Eu vim porque eu já tinha declarado o meu voto, pelo menos na primeira situação, a Folha de São Paulo. Então, desta mesma forma leviana de acusar os deputados que vieram para cá, por achar que todos são medidos pelas suas réguas, de forma leviana e sem consistência, querem denunciar o presidente da República. Nesse momento e nessa mesma ação, uso o direito como parlamentar pelas mesmas expressões utilizadas, que é por convicção, por evidências ou por indícios, de suspeitar do senhor Rodrigo Janot, juntamente com o senhor Marcelo Paranhos Miller, de ter que entregar o combinado aos irmãos açougueiros delatores. Mais que condenar Temer, Janot tem que entregar o combinado da delação premiada, pois a impunidade histórica desta delação neste país beneficia os irmãos Batista, pois se ele não entregar esta delação ou esta fase, do contrário, se não condenar ou, no mínimo, acusá-lo com o referendo da Câmara dos Deputados, Casa do Povo, com certeza, em sua saída da PGR, o STF, não se sentindo confortável pela ausência de provas materiais que o incriminam, se sentirá obrigado a rever a delação da impunidade que foi dada aos irmãos Batista, que não ligou nada a coisa alguma. Janot precisa, abrindo e fechando aspas, Janot precisa de um corpo para materializar e criminalizar o presidente. E se esse corpo for do presidente, melhor ainda. Eu diria que, materializando isto, referendado por nós aqui na Câmara, os senhores podem ter certeza, tudo estará consumado aos olhos do acordo feito com a PGR. E as declarações foram dadas de que não era de conhecimento, em algum momento, de quando tinha iniciado a conversa com os irmãos Batista. Hoje, na matéria da Folha de São Paulo, tem uma data que se iniciou dia 20, está lá na página A7, podem buscar, de que aparece como foi construída isto. Então, a materialização jurídica desta forma será legitimada por esta casa. A defesa da impunidade dos irmãos açougueiros está embasada para o resto da vida e embasada com nossas digitais. Na aceitação desta denúncia, principalmente, as nossas digitais vão dar toda a estrutura jurídica ao qual hoje é necessário para que seja mantida a delação dos irmãos Batista. Não darei com o meu voto este atestado de impunidade a estes que roubaram um dinheiro público, que só do BNDES levaram 45 bilhões e que estão sendo utilizados na Austrália, nos Estados Unidos e muitos outros lugares. Eu quero dizer aos senhores, em um futuro bem próximo, teremos a delação de como foi construída a delação dos irmãos Batista.
E digo aos senhores, pela primeira vez na história nós teremos a delação da delação. Como foi construído esta ação que eu já vou descrever aos senhores, junto com o senhor Janot e Marcelo Paranhos Miller. Por muitos momentos, quem fez e quem utilizou e assinava as delações, principalmente pode buscar quem assinou a delação de Sérgio Machado, foi o senhor Marcelo Paranhos Miller que assinou. Mas, pasmem, o senhor Marcelo Paranhos Miller não é subprocurador. Dentre 70, 74, que eu não sei o número certo, ele vinha para assinar algumas delações. Por quê? O senhor Janot não acredita e não confia nos seus 70 ou 74 delatores, ou melhor, procuradores? Não confia? Qual o motivo de buscar uma ação? À luz da regra, e eu busquei isso, que à luz da regra hierárquica prevista na Lei Orgânica do Ministério Público da União, um dos 70 tinha que assumir e assinar, na ausência do Procurador-Geral. Qual o motivo? Eu vou dizer aos senhores uma construção, que os senhores vão perguntar, baseado em que provas? Nas mesmas que foram apresentadas aqui. Na convicção, no entendimento, nos indícios, na suspeita, porque provas eu também não tenho de que isso ocorreu, como também não tem aqui. Mas eu vou dizer aos senhores, durante muito tempo, tanto o senhor Janot, juntamente com o senhor Marcelo Paranhos Miller, foram fazendo algumas delações. Em dezembro do ano passado, já se sabia que o senhor Marcelo Paranhos Miller iria trabalhar na JBS. Bom, tínhamos uma ação pela frente. Estes tinham um produto a entregar aos irmãos Batista. Os chamaram, conversaram com eles, explicaram claramente quais eram os objetivos e que tinham que pegar o presidente. Ele aceitou, treinaram ele muito bem. Olhem na Folha de São Paulo de hoje, página 7, como que está lá toda a descrição. E o que ocorreu? Foram doutrinando. 7 de março deste ano, foram para a construção da prova. Gravaram o presidente e na gravação do presidente, o presidente solta um nome. Esse nome era Rodrigo. Esse nome era o nome a ser abatido, de qualquer forma, para unir a fala do dia 7 com do dia 28, quando eles consumaram. De tanto que vocês vejam no roteiro todo do trabalho, no dia 13, numa das conversas, há uma situação de dizer, não quero me envolver com isso, falem com Edgar, quem fala isso é o Rodrigo Rocha Loures. Mas Edgar não materializava o que eles estavam construindo. Edgar não dava, eles tinham que fazer com que aquilo fosse, por quê? Porque era uma construção completamente dirigida pelos dois. E o que nós temos? Uma situação hoje de algo provocado, sabe-se lá pelos quais os motivos, e eu digo que em breve nós vamos estar sabendo, e quero que esta fala será utilizada lá na frente, eu tenho certeza disso, porque vão surgir, tá? Como eu falei, tem indícios, tenho convicção, e a prova hoje, que mais se tem de falar no Brasil, são convicções, ninguém mais produz prova material, são convicções. Como que nós vamos fazer? Vamos todos ser levados por convicções? Rasgar toda e qualquer situação que existe? É isso que eu quero dizer aos senhores agora. Tá? Com as mesmas convicções, com as mesmas suspeitas, com a mesma forma de entender, eu coloco sob suspeição a relação Janot e também Marcelo Paranhos Miller. E pode ter certeza que a história vai mostrar. O futuro em breve irá mostrar. Porque desta forma, não estou aqui defendendo ninguém eticamente, moralmente, mas politicamente veio para esta casa, os senhores podem ter certeza que politicamente está voltando, porque a casa rejeitou. E não adiantou encomendar uma matéria ao meio, com a revista Época, de colocar lá, acusando este ou aquele, que todos sabem quem é o chefe da maior quadrilha do Brasil. Todos sabem.
Não adiantou, não pegou. O povo não está indo para a rua, o povo está entendendo realmente que tem uma armação provocada. E a história irá mostrar, os senhores podem ter certeza. Obrigado, senhor presidente. Que agradeço, a presidência agradece Vossa Excelência. Pela ordem de inscritos, deputado Edmilson Rodrigues, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos.